Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Inter Miami e Flamengo disputam Depou. É mentira, Magic Mike não fez exames médicos. Como digo há uma semana, Dínamo dá ultimato a Flamengo e empresário diz que não tem nada certo. Russos dizem que Fla oferece 10 milhões de euros a barco. JJ assombra o Flamengo e Boto balança forte. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Tá na hora de você se inscrever no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala do Mengão, que traz todas as especulações do mercado da bola com uma visão europeia, com uma visão do que é dito aqui. Você ouve seus influenciadores aí que conversam com o Boto, que falam com o Boto, falam com a diretoria do Flamengo. Aqui você tem o contraponto, o que é publicado na Europa falando das negociações do Flamengo. Por isso, meu amigo, você tem que se inscrever no canal. Não tem que se inscrever em canal nenhum, não. Fica lá com o seu influenciador do Brasil e fica com esse aqui também, né, que traz aí a verdade do lado europeu sobre tudo que é dito no Brasil e muito mais. Então, não perca tempo, se inscreva no canal. Meus amigos, ontem eu trouxe para vocês um jornal árabe dizendo que a demora do fechamento do contrato entre Jorge Jesus e Al Nassr estava, de alguma forma, associada a uma possível contratação do mesmo pelo Flamengo. Né? Trouxe, ninguém tinha trazido absolutamente nada. Hoje, o Diogo Dantas, no Globo, escreve o seguinte: fantasmas de Jorge Jesus assombra Flamengo mais uma vez. Diretoria avalia possível retorno de Português antes de avançar na renovação de Felipe Luiz. Eu trouxe ontem para vocês isso lá da Arábia. Antes de ir adiante na renovação do contrato do Felipe Luiz para 2026, a diretoria do Flamengo avalia a possibilidade de trazer Jorge Jesus livre no mercado. O português não descarta uma volta ao Brasil nesse momento e mantém diálogo aberto na Gávea. Jesus estava próximo do Al Nassr da Arábia, mas ainda não fechou com os árabes. Felipe Luiz tem contrato até dezembro. Já iniciou as negociações e tem acordo financeiro para ficar até o fim de 26. Mas a permanência ainda precisa ser sacramentada pela diretoria rubro-negra. Ou seja, meus amigos, todas as crises que o Boto está criando no Flamengo podem estar respingando também com Felipe Luiz. Em Felipe Luiz, melhor dizendo. Tudo que ele tem feito de errado, das cagadas que o nosso grande José Boto, né, tem feito no Flamengo, podem estar respingando no Felipe Luiz em função até da proximidade. Eu até aconselharia o Felipe Luiz a tomar um distanciamento aí do José Boto. O José Boto gosta muito de aparecer nos treinos, junto com o Felipe Luiz, né, na Flá TV, ali sempre perto. Felipe Luiz, ó, descola a sua imagem, porque o cara começou a prejudicar o seu trabalho também, né? E talvez a proposta, aí talvez seja mais um sonho meu, é que o Jorge Jesus venha a ser diretor de futebol do Flamengo, com o Felipe Luiz técnico, com Jorge Jesus por cima, já que o Boto já se provou um cara totalmente despreparado, altamente incompetente, e aí um grande erro da gestão BAP, a contratação de um cara que ele nem conhecia direito, né? Então, só para trazer para vocês, ontem eu trouxe o Diogo Dantas no Globo, traz hoje para vocês. Vamos falar um pouquinho de negociações, pessoal, que também tem muita coisa, diretamente da Rússia, tá? Diretamente da Rússia. Flamengo começa a negociar com Ezequiel Barco, tá? E
já tem a primeira proposta do Flamengo por Ezequiel Barco. Revelada a nova oferta do Flamengo por Barco. Todo mundo sabe que o Barco quer sair, inclusive existe negociação com o Tajeres, da Argentina, né? E o Jornal Russo já traz aqui, ó, Flamengo brasileiro fez uma nova oferta por Ezequiel Barco. O clube latino-americano ofereceu 10 milhões de euros ao Spartak. Noticiava-se anteriormente que o Flamengo estaria escolhendo entre o Barco e meio-campista Jorge Carrascal do Dínamo. Ao mesmo tempo, o clube brasileiro estaria mais inclinado a investir no meio-campista colombiano. No entretanto, o Flamengo está com dificuldades nas negociações com o Dínamo, sem querer ser chato, eu trouxe a notícia primeiro, eu trouxe a notícia depois, há uma semana, enquanto todo mundo aí no Brasil diz, não, ele chega terça-feira, ele chega quarta-feira. Eu tenho dito para vocês aqui, em função das minhas fontes, que são os jornais russos, que o negócio já tinha subido no telhado. Barco joga no Spartak desde o verão de 2024. Antes atuava pelo River e na temporada passada assumiu o papel de protagonista no Spartak de Moscou. Então, tá aí, meus amigos. O Flamengo, segundo os russos, já fez a primeira proposta, 10 milhões de euros para o Ezequiel Barco. Vamos falar de Carrascal, né? Todo mundo falava, Carrascal já é do Flamengo, Carrascal já é do Flamengo. E eu dizia há uma semana para você aqui, olha, lá na Rússia não se diz isso. Empresário de Carrascal desmente rumores de saída de jogador para o Flamengo. O agente Rodrigo Lopes, que representa Jorge Carrascal, negou rumores que o meio-campista será transferido para o Flamengo por 12 milhões de euros. Dizem que Flamengo e Dínamo acertaram a transferência de Carrascal por 12 milhões de euros. É verdade? Fez a pergunta o jornal russo a Lopes. Não, não é verdade, disse Lopes. Né? O colombiano de 27 anos que joga no Dínamo desde agosto de 23, vindo do CSKA Moscou, deve permanecer no clube. Tá? Outro jornal russo, meus amigos. Dínamo deu ultimato ao Flamengo na negociação por Carrascal. Dínamo está pronto para deixar Jorge Carrascal ir para o Flamengo, mas com uma condição. O clube de Moscou exige 12,5 milhões de euros em parcela única. Diz que não admite a possibilidade de parcelamento. E diz que não admite isso em função de uma dívida do West Ham com o CSKA por Nicolas Vlasic. O Flamengo fez uma pausa para refletir sobre o assunto. Ou seja, meus amigos, saiu do Carrascal e está indo para o nosso querido argentino Ezequiel Barco por causa disso. Eles querem a vista. O West Ham pagou ao CSKA uma parcela e nunca mais pagou. Por quê? Porque eles não podem recorrer à FIFA, meus amigos. Os russos estão nessa situação. Eles não podem recorrer à FIFA para receber o restante do dinheiro. Negociação com eles é só à vista. Porque se for recorrer à FIFA, não vai receber. Então é por isso que o Carrascal, ou o Flamengo paga à vista ao Carrascal, ou não recebe. Por isso que está oferecendo agora 10 milhões de euros para o Ezequiel Barco. Você teve essas notícias aí em outras fontes no Brasil? Não, né? Está tendo aqui direto da fonte que consulta a Rússia. Então, por isso, meu amigo, se inscreva no canal. É muito importante você continuar ouvindo o pessoal do Brasil e você começar a ouvir o pessoal aqui de fora do Brasil também. Galera, deixa eu te falar uma coisa, é mentira, tá? Ontem, a queda da negociação do irlandês Michael Johnston caiu em função de exames médicos, é o que dizem no Brasil. Jornal inglês, tá? Jornal inglês, tá? Falando aqui sobre... Quer dizer, a gente sabe que como o Boto está totalmente perdido, né? Como
o BAP tirou todos os poderes do Boto, a gente sabe que existe aí uma tentativa de segurar aí o nosso português, né? Que vendeu o Fabrício Bruno por 7,5 milhões, quando haviam duas propostas de 15, 14,5 milhões, que deu o Gerson de graça para o Zenit, né? Renovou o contrato e foi genial, né? E renovou o contrato aumentando o salário. E depois, ao invés de aumentar a multa, diminuiu a multa. Parece piada de português isso, né? Parece piada de português, mas não é, né? Não é piada de português, ele realmente fez isso, né? Depois de tentar o Michael Johnson, que foi aí quase esculachado pela mídia rubro-negra, né? O jornal inglês acaba desmentindo a diretoria do Flamengo, dizendo que ele não foi, que a negociação não prosseguiu porque ele tem problemas físicos. E eles disseram o seguinte, ó, o Michael Johnson não saiu da Europa em nenhum momento, não fez absolutamente nenhum exame médico foi feito no jogador. O jogador não se contunde desde 2022, ele nunca teve mais uma contusão, e que provavelmente, em função das reclamações da mídia brasileira em relação à contratação, o Flamengo teria desistido do jogador. Que vergonha alheia, hein? Que vergonha alheia. A Europa, sabendo que o Flamengo tem uma diretoria de futebol fraca, que, em função do que a mídia diz, faz com que uma negociação que estava completamente certa, ou praticamente certa, melhor dizendo, que ela acaba sendo jogado fora em função da pressão da mídia. José Boto está totalmente perdido no Flamengo, né? E aí, o que eles dizem é que o voo que ele ia tomar para o Rio de Janeiro na terça-feira para o Rio de Janeiro, ele vai mudar o voo e deve ir para a Austrália para se juntar ao Albion, né, ao clube dele, para começar a fazer os treinamentos da pré-temporada, né? O Flamengo passando vergonha no exterior em função, né, de uma diretoria totalmente incapaz de estar no comando do Flamengo. E você, meu amigo, coloque aqui nos comentários a sua opinião, né? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E aí, queria que o jogador fosse para o Flamengo ou não? Escreva aqui nos comentários. Eu já disse para vocês, eu até aceitaria, acho que poderia ser uma boa aposta para o Flamengo, né? Mas, de fato, né, a diretoria de futebol do Flamengo está totalmente perdida. Meus amigos, outra notícia que surgiu aí no Brasil, né, que eu vou dar o relato e como está sendo falado aqui na Europa, né? Rodrigo De Paul, de fato, está saindo do Atlético de Madrid. E o primeiro interessado que está batendo forte não é o Flamengo, é o Inter Miami. Vários jornais da Espanha falando que o Inter Miami quer a contratação de Rodrigo Paul, e Rodrigo Paul, né, craque argentino de 30 anos, estaria aí adiantado com as suas negociações e interessado em ir para o Inter Miami. Um jornal na Espanha começa a falar de Flamengo. Inter Miami não é o único time interessado em contratar Rodrigo De Paul. Jornal espanhol agora, hein? Um dos clubes mais poderosos da América do Sul pode contratar Rodrigo De Paul do Atlético de Madrid. O futuro de Rodrigo De Paul no Atlético de Madrid está cada vez mais incerto. O meio-campista argentino tem sido presença constante nos planos de Cholo Simeone. Pode estar vivendo seus últimos dias no Metropolitano. Aos 31 anos, o internacional argentino despertou interesse significativo de diversos mercados, como Inter Miami e Flamengo, sendo os dois clubes mais bem posicionados para garantir os seus serviços. O clube americano, liderado por estrelas de Lionel Messi e Luis Suárez, estaria interessado em adicionar mais um compatriota
ao núcleo sul-americano que dominava o vestiário. O Inter Miami busca experiência e qualidade comprovada para disputar títulos e vê Depou como candidato ideal para reforçar seu meio-campo. No entanto, não estão sozinhos na disputa. No Brasil, o Flamengo entrou na disputa por títulos com tudo. O clube carioca, um dos mais poderosos da América do Sul, tanto esportiva quanto financeiramente, considera a chegada de um jogador com experiência europeia e intensidade tática que Depou representa. O fato do Atlético estar aberto a propostas facilitou os contatos iniciais entre os países, embora nenhuma proposta formal esteja ainda em pauta. A comitiva do jogador não descarta nenhum destino, com Estados Unidos e Brasil oferecendo projetos ambiciosos e condições atrativas. A decisão final depende não apenas do aspecto financeiro, mas também da função que lhe será oferecida e do calendário competitivo. Enquanto isso, no Madrid, a expectativa é do argentino permanecer no meio-campo rubro-blanco antes de iniciar alguma era do outro lado do Atlântico. Ou seja, meus amigos, né, essa notícia era toda voltada, as notícias aqui eram todas voltadas para o Inter Miami. De fato, agora começa a se falar do Flamengo. Rodrigo Depou, um jogadoraço que provoca ódio nas torcidas adversárias. Eu vou dizer, eu tenho uma raiva danada desse Rodrigo Depou como brasileiro. Seria uma grande contratação. Agora, tem 31 anos, né? Tem 31 anos, né? A gente tem aí o Depou, a gente pegou jogadores nessa faixa de idade de graça, né? O Flamengo pagaria. Ah, eu não falei. 17 milhões de euros é o número, tá? Outro jornal espanhol me trouxe esse número. A Inter Miami pagaria 17 milhões de euros no Rodrigo Depou, né? O Flamengo não faria essa proposta desde que não estivesse com o departamento de futebol totalmente desesperado. Meus amigos, tá na hora do Flamengo amadurecer e sair do sonho português, né? Portugueses foram 30 para o Brasil, só 3 conseguiram títulos, né? Eles fracassaram retumbantemente no Brasil. Agora, essa moda de contratar um dirigente português, né, ainda mais incompetente como esse tal de Boto, tem que acabar e o Flamengo tem que amadurecer. Escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.